Boa noite, vamos lá para mais uma aula do nosso livro que estamos estudando aí, né, da TCC, da terceira edição da Judith Beck, essa experiência que tanto eu quanto a Rê temos curtido, espero que vocês também estejam aprendendo. E hoje nós vamos falar sobre o plano de ação. Nós falamos muito, utilizamos muito, mas também nas supervisões, a gente sempre escuta a fala, Lu, Rê, meu paciente não faz as tarefas, né? A gente fala muito, Rafa, a cabecinha do Rafa aí falando sim. E é isso que nós vamos falar, porque o plano de ação, o plano de ação, ele é tarefas de casa ou agenda. Cada lugar usa um termo, né? Mas a Judith usa o termo plano de ação, que é um termo até bem interessante para a gente usar com os nossos pacientes. E uma coisa que a gente sempre fala, eu acho que agora fica mais claro ainda, o quanto é importante a psicoeducação de como vai funcionar a TCC para o nosso paciente, inclusive do plano de ação. Né? A gente sai daquele modelo que nós estamos habituados da faculdade e nós falamos, olha, eu sou da TCC, funciona assim, desse jeito, e eu vou te falar sobre o plano de ação, que são as tarefas que você vai cumprir para que o nosso tratamento dê certo. Então, depende muito de você. Então, a partir dali, a gente já começa a fazer essa relação terapêutica de forma colaborativa. Porque é assim que a TCC funciona. Pode ser que já na primeira, segunda, né, ou terceira sessão que você está explicando isso para o seu paciente, ele fala para você, Lu, Angélica, Rafa, eu não gosto dessas coisas de tarefa. Eu não me adapto, não tenho jeito. Aí, você vai ter que conversar com ele, porque existem algumas possibilidades. Dentro da TCC, é fundamental ter o plano de ação. E aí você pode falar com ele, olha, você prefere então ir para um outro colega numa outra abordagem, ou você quer continuar comigo dentro da TCC, porque é a linha que sou especialista, mas que vai deixar o nosso processo muito mais complexo, mais demorado. E aí, muitas vezes, esse paciente, tá, eu quero continuar com você, mas eu não quero um plano de ação. Vai fazer com que você tenha que estudar, às vezes, outras teorias, outras formas para você atender o paciente. Então, isso vai depender muito de se você está disposto, né, de tempo, de energia, para entrar com outras teorias que você não domina. Vou falar da Lu. Eu prefiro encaminhar para um outro colega. Eu não tenho como me dedicar a estudar tantas teorias. É lógico que a gente vai entendendo outras, vai estudando, vai acrescentando. Hoje, dentro da TCC, as teorias da terceira onda, a quarta onda, que já estão surgindo, elas ficam mais fáceis de ligar à TCC. Né? Mas, se eu for para uma linha totalmente diferente, como a psicanálise, existencialista e assim vai, eu, Luciene, não tenho condições. Você tem? Então, vai muito da particularidade de cada um. Mas, para que dê certo, tem que haver a psicoeducação deste item. Já falamos disso várias vezes, mas só repetindo, como vai funcionar a sessão, quanto tempo, o que é TCC, explicar e olha, vamos falar sobre plano de ação. Isso normalmente, desculpa, começou a tosse já, né? Isso acaba implicando muito no comprometimento e no resultado positivo do tratamento. Pacientes que não aderem ao plano de ação demoram muito mais para ter resultados. Muito. Vocês podem perceber aí nos casos que vocês têm, desses que não fazem as tarefas. Só que a gente não pode simplesmente falar assim, ele que não quer fazer. Nós temos que ter um manejo para ajudar esse paciente a fazer. Nós temos uma tarefa aí, já tem algumas semanas,
que é de cada profissional montar a sua conceitualização positiva. E me parece que vocês estão tendo bastante dificuldade nessa tarefa. Se você está tendo dificuldade, imagina seu paciente que não entende nada da área, que não teve uma aula, e aí você vai dar muitas justificativas. Ah, eu não tive tempo, não consegui. Vai ter justificativas. Mas, para que você possa aprender este item que é tão importante, você vai precisar cumprir o seu plano de ação, que está dentro da supervisão. Dá para entender o porquê que é tão importante, então, para o paciente, porque também é difícil para o paciente. Então, a gente vai conversar hoje sobre estratégias de ajudar o nosso paciente, mas eu gostaria de propor para que vocês também pensassem nas suas dificuldades. Óbvio que a gente não vai discutir aqui, cada um vai levar para o seu contexto terapêutico, mas para pensar que nós também temos desafios, planos de ações que nós não cumprimos. E o quanto isso limita a nossa chegada. Então, vamos lá. Primeiro, definindo um plano de ação. Explicar para ele, olha, nós vamos ter tarefas. De que forma você quer guardar essas tarefas? Num caderno, numa agenda, no celular, no aplicativo, no computador, num post-it. Normalmente, você vai identificar isso com base no perfil do seu cliente, do seu paciente. A gente precisa lembrar que a TCC, ela é uma teoria focada, centrada, aliás, na pessoa. Apesar de existir protocolos, muitas coisas, né, para a gente ter um caminho, eu preciso olhar para o João, para a Isabela, para a Maria, para o Pedro. Eu preciso disso. Se eu me perder nisso, se eu deixar de olhar e querer só aplicar um protocolo, não vai dar certo. O processo não vai dar certo. Então, ela é centrada na pessoa, no indivíduo. Então, plano de ação não é uma fórmula mágica. Ó, a TCC montou uma fórmula mágica. Não é. Ela é um caminho que é montado junto com o paciente. A gente constrói junto. Eu tenho trazido um exemplo de uma paciente que nós estamos usando o guarda-roupa para ela. Ela está no processo de depressão e já tem, eu acho que quase 2 meses que ela está para arrumar esse guarda-roupa. E nós ainda estamos caminhando nesse plano de ação. Subindo. Hoje foi um dia que nós colocamos um desafio. Você está pronta para colocar uma data de término do seu guarda-roupa? Se você não estiver, não tem problema. Como você se sente confortável? E ela disse, Lu, pode ser 2 semanas? Pode. Se eu for, sugerir, não, tem que ser 1 semana, você consegue. Eu provavelmente vou inferir e não vou ajudar esse paciente. Então, tem que ser feito junto com a paciente. Para que serve um plano de ação? E eu vou mostrar isso para ele quando eu estiver fazendo a psicoeducação. Para ajudar a mudar, fazer mudanças. Não é isso que nos leva à terapia? A gente faz terapia para ter mudanças. Então, você quer ter mudanças? Quer. Então, o plano de ação vai te ajudar a fazer isso. Então, eu preciso de você para dar certo. Então, essas falas contribuem muito para ajudar. Para que mais serve? O plano de ação, João, né? Vamos imaginar que temos o João aqui, ou Abe, né, do livro. Para que você possa ver as coisas positivas das atividades que você vai fazer. Mas, às vezes, dá tudo errado. Será? Lembra da pergunta que nós temos utilizado? Quais foram os pontos positivos da sua semana? Eu tenho tido retornos muito legais, assim. Hoje foi um deles. Antes de perguntar, na verdade, eu falei assim, olá, como que você está? Lu, antes de você perguntar como eu estou, eu vou fazer igual você fez na última sessão. Eu vou te falar primeiro os positivos e depois eu falo todos os que deram errado. É uma paciente depressiva também. Ela trouxe
pontos positivos. Olha que legal. E isso fez parte do plano de ação dela. Né? O plano de ação dela era olhar coisas positivas. Educar-se. A gente tem muita dificuldade de educar as nossas questões emocionais. E o plano de ação, ele serve, a gente define isso. Tudo isso eu vou estar fazendo junto com o paciente. Ó, tá vendo? Você, essa semana, tem a tarefa de arrumar o guarda-roupa. Para que serve essa tarefa? Eu vou falar. A gente está fazendo juntas. Né? Isso vai te ajudar a ter mudanças internas, seus pensamentos, vai te ajudar a educar. Vai ser importante para coletar dados, principalmente daqueles que não deram certo. Você vai ter informações para colocar lá na conceitualização, ou positiva ou disfuncional. Aquela que você fez, sabe? Aquela que você entregou para gente? Essa mesma. É essa mesma. Então, assim, coletar dados para você montar novos planos de ações. Poxa, qual foi? A gente vai falar um pouquinho mais. Qual foi a dificuldade? Né? O que foi de positivo que fez com que ele fizesse tão rápido? A gente não deixa simplesmente passar. Serve o plano de ação para avaliar e modificar as cognições também. Praticar novas habilidades, tanto cognitivas como comportamentais, e ter novos comportamentos. E quando a gente tem um novo comportamento, cognitivamente a gente já fez grandes mudanças. Ok? Tipo, aí você explicou tudo isso para o paciente, vai dar quase que essa aula para ele, falando sobre a importância da agenda, ou do plano de ação, ou das tarefas, você vai usar o termo ficar melhor para você e para o seu paciente. O que eu vou fazer de plano de ação? RPD. Só RPD para sempre? Forever? Né? Não. Aí a gente volta na teoria centrada na pessoa. Quais são as tarefas importantes para o meu paciente, para aquele paciente, para a Inara, para o Rafael, para a Regiane? Porque pode ser diferente. Quantas vezes a gente fala, usa o RPD simples, usa o socrático, usa só usa só a folha, porque cada paciente tem a sua forma de ver. Então, a Judite, ela sugere aqui algumas atividades. Primeiro, anotações da terapia. Pode ser um plano de ação. Existem pacientes, eu tenho alguns que, enquanto eu estou fazendo terapia, eles estão anotando. O tempo todo. Para ele, aquilo é bom. Então, só que tem paciente que sente vergonha de fazer isso. Então, você pode falar, olha, durante a terapia, se você quiser fazer anotações, você fique à vontade. Eu também, em alguns momentos, posso fazer. Então, ele pode ter ali ou um caderno, uma folha, o que ele quiser. 2, monitoramento dos pensamentos automáticos, principalmente quando a gente usa os próprios exemplos do paciente, depois a gente entrega aquela lista de distorções. Dificilmente a gente ia dar para ele, olha, vai já faz um RPD. Não, ó, tá vendo essa lista? Olha para ela durante a semana, vê se você comete alguma disfunção, algum pensamento disfuncional. Se acontecer, você faz um círculo lá, rabisca, essa folha é sua, você pode fazer o que você quiser. Ele vai começar a ter um namoro, né? Com essa relação, com esses nomes, que para ele, gente, é muita novidade. Aí eu já vou e já dou um RPD logo de primeiro exercício. Vai ter dificuldade. O RPD, né, um plano de ação que a gente usa praticamente com todos os pacientes. Você precisa verificar que tipo de RPD você vai dar para ele, para uma criança, para um adolescente, para um idoso, muitas vezes, vai mudando a forma. Experimentos comportamentais. Eu amo esse tipo de atividade, né, que é quando você vai trazendo dentro do contexto dele, novas situações. Ah, como seria para você ir ao cinema?
Ah, eu acho que eu não consigo. O que que você consegue? Ah, eu consigo assistir o filme em casa e convidar alguém. Então, você se sente mais confortável? Que tipo de pensamentos? E aí a gente vai começar a fazer o debate socrático dentro desse experimento, vai ajudá-lo para ver se ele consegue. Às vezes, um experimento comportamental demora semanas para acontecer. Semanas. Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma pessoa que tem medo de cachorro, você não pode dar um exemplo. Ah, vamos lá para o experimento comportamental. Pega um cachorro. Não é assim. Tem todo um cuidado, todo um caminhar. Lembra? Eu sempre uso o exemplo da escada, né? Que precisa ser feito. Então, dentro dos experimentos comportamentais, o debate socrático, ele entra muito, muito forte, tá? Ajudar o paciente com atividades para se desprender-se de pensamentos. E aí é uma outra novidade que a gente encontra no livro, que é a Judith usando as teorias de terceira onda. Ela usa, a partir de agora, muito a mindfulness, que nós já fizemos aulas, já ensinamos algumas técnicas, vocês têm como ter literatura, hoje tem muita literatura sobre isso. Quanto é ajudar o paciente a se desprender? Eu estou com um pensamento muito intrusivo. O que você vai ajudar para o seu paciente? O que você vai ajudar e dar para o seu paciente como ferramenta para ele conseguir fazer isso? Normalmente a gente começa usando a respiração diafragmática, que é dificílimo para o paciente. Mas um erro que nós cometemos é, às vezes, ensinar a respiração rapidinho ali na sessão e mandar ele fazer em casa. Ou pedir para ele assistir um vídeo do Google. Faça com o seu paciente. Aliás, todas as tarefas a gente tem que fazer com o paciente antes. 6. Implementar passos em direção aos objetivos. É quando você já chega num ponto de falar para terminar a sessão, falar assim, após a nossa sessão, qual é o nosso objetivo de plano de ação que você tem? Olha que legal, né? O próprio paciente poder falar, eu vou ao cinema, né? Eu vou tomar um sorvete. Eu vou passar na frente de um pet shop. Vou estar a 2 metros de distância, mas vou passar. Então, isso também é muito legal. 7. Engajar-se em atividades para melhorar o afeto. O que significa isso? Fazer atividades que tenham a ver com as aspirações, os valores e com objetivos. Hoje eu também tratei com uma paciente uma questão de namoro. Então, entra em aplicativo, tal, né? Eu vou aprendendo também com os pacientes. Mas aí nós paramos e falamos assim, tá, o perfil do cara que você quer estar, quais são os valores que você quer? O que você busca nessa pessoa? E ela percebeu que o que ela estava procurando nesses aplicativos não estava dentro. Que o perfil do cara, ela vai ter que estar em alguns outros tipos de grupos para se relacionar e conhecer. E ela falou, verdade, né? Por isso que não... É match, né? Por isso que não dá match. Porque não tem a ver. E para isso, você precisa ajudar o seu paciente. Quais são as suas aspirações? Quais são os seus valores e os seus objetivos? Muitas vezes, o que o Rafa falou aí? Pontos positivos e negativos, não consegui ler. Eu estou no celular, Rafa, não consigo ler aqui rapidinho. Muitas valores vezes... que procuro, pontos positivos e negativos que enxergo nos relacionamentos que tive e as repetições. O que as pessoas que me relacionam dizem de mim, tríade das relações amorosas. Eu, os outros, o passado, o futuro que almejo. Fiz isso hoje com uma paciente em dúvida sobre relacionamentos. Muito bem, Rafa. A gente vai descobrindo isso através do exercício de estudar, de buscar, e muitas coisas do nosso feeling, das técnicas que nós vamos desenvolver, porque cada um aqui
totalmente capaz de desenvolver as próprias estratégias terapêuticas. A roda da vida é uma das estratégias que a gente usa para perceber isso. Quando você fala assim, tá, plenitude. É muito comum os pacientes nem entenderem o que é a plenitude. Então, como que ele sabe? Qual é a aspiração dele? Né? O que ele está buscando? Então, isso é muito importante. 8. Listar crédito. Que é, me conta essa semana o que foi de positivo. Será que essa semana, como que você vai se sentir anotando tudo de positivo que você fizer? Isso para um paciente com depressão, por exemplo, pode ser uma ferramenta bem legal, porque ele só está habituado a ver as coisas negativas. Será que ele vai estar disposto a fazer uma semana de anotar pelo menos 1, 2, 3 tarefas por dia de coisas positivas? Quantas coisas ele vai provocar para poder anotar? E olha que legal. Então, listar os créditos, né? Ajudar o paciente a se autoelogiar e nós elogiarmos também as tarefas, mesmo aquelas que não deram tão certo, né? Quanto o paciente esperava e não a gente, porque a gente já sabe alguns caminhos que pode tomar. 9. Praticar habilidades comportamentais. Então, se eu tenho um paciente que está em crise de pânico e eu preciso ajudá-lo com um exercício de crise de pânico, eu não vou aplicar só quando estiver em crise, ele vai ter que fazer antes, para quando ele estiver em crise, ele colocar em prática. Então, tudo isso eu vou treinar. Vamos treinar, mas essa semana eu não tive. Mas vamos treinar mais uma vez aqui no consultório? Você treinou em casa? Né? Então, às vezes a tarefa é o paciente tomar remédio. Sabe aquele paciente que toma remédio todo bagunçado, que você tem certeza que vai interferir no processo terapêutico? Às vezes é. Então, existem muitas formas de atividades, de um plano de ação, lembrando, de forma colaborativa. E 10º, engajar-se em biblioterapia, né? Que a gente sempre faz isso, indicar leituras para os nossos pacientes. Mas, às vezes, a gente comete um erro. Indica um livro e depois não retoma o assunto. Se você indicou o livro, é impossível a gente ler todos. Eu, pelo menos, não consigo. Mas você precisa, pelo menos, pegar lá o sumário antes de indicar o livro, ver os temas, toda a sessão perguntar ao paciente qual capítulo que você está, o que você aprendeu, porque ali pode ter conteúdos que vai acessar crenças dos nossos pacientes que, ao invés de ele se sentir melhor, ele vai se sentir pior. Então, a gente vai ensinar para ele, olha, eu estou indicando esse livro, mas se tiver algum conteúdo que não tem a ver com você, vou dar um exemplo. Eu gosto muito daquele livro, As 5 Linguagens de Amor. Sempre quando eu vou dar ele para um paciente que eu sei que ele não é muito adepto a Deus, a religião, eu explico para ele, olha, existem alguns assuntos dentro deste livro que falam sobre isso. Se você não se sentir à vontade, não fique mal. Não fique se sentindo incapaz ou de não compreender ou largue o livro. Você retira aquilo e vamos focar nas 5 linguagens de amor. Tudo bem? E aí, como que você leu? O que você achou? O conteúdo que falava de Deus, que eu sei que para você não tem muita importância, você conseguiu tirar e aproveitar? Então, a gente precisa fazer este acompanhamento junto com o nosso paciente, tá? Não simplesmente toma ali um livro e muda. Não. Como esse livro está sendo para você? Aquele livro de ansiedade para leigos, que a gente costuma indicar muito, será que você está acompanhando pelo menos os tópicos? Que nível? Se o paciente ele parou de ler ou ele pegou outra leitura, o que fazer? Então, isso a gente também precisa acompanhar para que ele não tenha muitas distorções. E aí a gente muitas vezes nem vai saber o que ele está com a distorção e nem ele, e a gente que acabou interferindo. Lu, mas eu não consigo acompanhar, então não indique leitura. Faça. Sabe aqueles PDFs que Ai, deu branco. Nós fizemos aqui esses dias, que fizeram de borderline. Quem
foi que fez? Que agora eu não lembro. Ah, não foi a Angélica. Você lembra, Rê, quem que fez? A gente até colocou Foi a Elô. Foi Ah, A Elô. de psicoeducação, né? Psicoeducação. Se você não tem condições de acompanhar o seu paciente indicando livros e depois acompanhar, faça telas de psicoeducação, de leitura rápida, para fazer junto com ele, vista nos principais materiais de pacientes que você tem aí como demanda, tá bom? Encorajando. Todo mundo precisa de encorajamento. Quantas vezes aqui a gente fala, né? Vai que vai dar certo isso, você consegue aquilo. Encorajamento é algo muito importante. E não é diferente com o nosso paciente. Principalmente no plano de ação, que é justamente aquele paciente que a gente fala, ele não faz, eu não consigo, e a gente fica, né? Temos que fazer, que a gente já falou, junto. Eu vou fazer um plano de ação onde ele tem que ir tomar sorvete. Então, quer dizer que eu tenho que tomar sorvete com ele na sessão? Não. Às vezes sim, tá? Já aconteceu de eu tomar sorvete. De comer chocolate, de trazer cachorro para a clínica. A gente faz cada coisa. Mas a gente pode... Vamos sentar, vamos imaginar você indo para tomar um sorvete. Que roupa você vai pôr? Caminho que você vai fazer? Quais são os pensamentos que você vai ter quando você pensar em tomar um sorvete? A hora que você tiver que falar com a pessoa do caixa, de pedir um sabor, e se tiver 90 sabores, né? Como que você vai fazer? Então, assim, criar esse trabalho já vai ajudar no engajamento, que a gente já começou. Vai fazer RPD? Jamais dar um RPD para o paciente sem ter feito antes com ele um completo, inclusive o socrático. Tudo a gente precisa fazer, porque isso vai ajudar no manejo dos obstáculos que vão surgir. Porque ele vai saber da dificuldade que ele teve lá na clínica, da forma de imaginar junto. Ele vai saber que você sabe que ele teve dificuldade naquele ponto. Então, é muito, muito importante, tá? A ideia, a gente não pode esquecer, a linha que nós trabalhamos, a gente sempre usa. Eu quero te ajudar ao ponto que você se torne o seu próprio terapeuta. A gente fala sempre isso para o nosso paciente. A gente precisa reforçar sempre isso. Só que o que ele vai fazer para se tornar o seu próprio terapeuta? Dominar as técnicas. Dominar todos os caminhos. Senão ele não vai conseguir. Vou citar um exemplo que aconteceu comigo semana passada. Todo mundo sabe que eu estou com a tosse eterna, já descobri que é um refluxo e tal. E eu estava mega abatida. Acho que foi quarta, né, que eu fui na clínica. E aí todo mundo notou que eu estava, ainda estou, né, com umas olheiras gigantes e tal. Mas eu estava me desconhecendo. Eu falei, gente, será que eu estou com depressão? Aí tive trilhões de distorções, né? Pode ser isso, pode ser aquilo. Peraí, Lu, você domina as técnicas. Vamos fazer um RPD mental, né? Hoje a gente faz todo dia, né? Já tem condições. E aí eu fui procurando soluções. E aí, nessas soluções alternativas, eu falei, o que está acontecendo de diferente na minha vida hoje? Eu lembrei que eu estou tomando há quase um mês uma medicação que o pronto-socorro me deu para tentar conter o refluxo. Aí lá fui eu pesquisar sobre a medicação, descobri que a medicação dá sintomas de letargia, depressão. E aí, na quinta-feira, eu parei de tomar o remédio. Aí eu tive que escolher. Eu vou tossir ou eu vou ter uma depressão? Escolhi a tosse. De quinta para cá, eu já sou outra pessoa. Energia, sábado fui andar no centro de Guarulhos, gastei o que eu não podia, limpei, já montei até a árvore de Natal já. Vocês terem noção, né, da diferença que isso produz. Só que isso aconteceu porque hoje eu sei os recursos que eu posso usar comigo. E nós queremos isso para o nosso paciente. Nós não queremos um paciente ad eterno conosco. Ele pode ir, voltar
ficar conosco não pelo aquele problema, mas por conta de outras questões que forem surgindo. Para isso acontecer, plano de ação. Eu só consegui fazer isso porque até por conta que a gente faz muito, mas porque eu tenho um RPD muito claro dentro de mim. Até porque a gente brinca às vezes na hora do almoço, quando a gente sai, distorção, crença central. Acho que semana passada eu e a Rê, a gente ficou o tempo todo, né, Rê? Falando aí sobre isso. Então. Ficamos. Uma identificando a crença da outra lá na hora do almoço. Em vez de comer, a gente ficava falando de crença. É isso, é aquilo, não sei o quê. Foi terrível, assim, essas pessoas, né? Ok? Aumentando a adesão para o plano de ação dos pacientes. Adapte, né, ele aos planos, ao indivíduo. Tem algumas coisas que está repetido, então eu vou falar um pouco mais rápido que a gente já falou, tá? Explique e justifique o porquê da atividade. Não adianta você falar para ele tomar sorvete porque você gosta de sorvete. Olha, você vai tomar o sorvete porque você trouxe que faz muito tempo que você não vai a uma sorveteria, você até contou isso lá no seu Quem Sou Eu, lembra? E da dificuldade que você tem de fazer uma escolha de um pequeno sorvete. Então, justifique, explique. Ele precisa entender. E não simplesmente sai para tomar sorvete. A forma colaborativa, que nós já falamos, faça plano de ações mais fáceis. Cuidado, porque a gente, às vezes, pede numa sessão 2, 3 tarefas. E, às vezes, 2, 3 tarefas difíceis. Calma, gente. Né? É só a conceitualização positiva que a gente pediu para vocês. Só isso. Depois a gente pede as outras, tá bom? Então, com o seu paciente, às vezes, você vai usar tarefas tão fáceis como, por exemplo, o caso de ansiedade. Olha, que tal a partir de hoje você tomar banho no escuro, que é uma das técnicas que a gente sugere. Só isso. Deixa para essa semana. Você conseguiu tomar o banho no escuro? Como foi para você? Aí a gente vai falar sobre isso. E para isso precisa ter muita clareza, porque às vezes nós não explicamos direito. E se a gente não explicar direito, a gente tem que ir lá e falar, olha, desculpa, na última sessão eu acho que eu não fui clara, eu errei. Posso te explicar de novo? A gente erra, tá, gente? Às vezes, o que é tão claro para mim pode não ser claro para o nosso paciente. E isso a gente precisa ficar atento por conta da cultura, da questão escolar, de conhecimento. Tudo isso a gente precisa observar. Ajudar o paciente a ter um sistema de lembrete para a execução das tarefas. Eu uso muito o toque no celular, né? Olha, e muitas vezes o toque, não. Então, depois você coloca o toque no celular para lembrar. Não, vamos fazer agora? Vamos agora. Põe aí, qual musiquinha que você vai pôr? Às vezes eu até ajudo a escolher a musiquinha. Tá, você vai colocar um post-it. Né? Você vai pedir para alguém da sua família te lembrar que você quer como rede de apoio. Vocês vão definir juntos, mas um sistema de lembrete é muito importante. O meu sistema de lembrete, às vezes, é Regiane, né? Tá falando as coisas e eu falo para ela. E a gente precisa lembrar nessa parte qual é o transtorno do nosso cliente. Se ele for ansioso, ele vai querer um monte. Né? Se ele for depressivo, ele não vai entregar nenhum. A gente precisa lembrar disso para saber como lidar com eles nesse momento também, né, Lu? E sim, estudar o DSM, estudar os protocolos que são possíveis para possível diagnóstico que ele tem é tão importante. A gente vai juntando aí todas as informações. Começar a fazer, né, o plano de ação junto na sessão e pensar, imaginar como é fazer aquele plano. Então, a gente já falou disso, ela repete aqui um pouquinho. Outro tópico, prevendo e evitando problemas. Nem tudo dá certo. Principalmente para aquele paciente que é extremamente autocrítico. Se cobra muito em relação à perfeição.
né? Isso a gente precisa tomar muito cuidado. Então, o que a gente vai fazer? Verificar a probabilidade de realização. Então, quando eu dou a tarefa, olha, você vai tomar um sorvete. Qual é a probabilidade de você ir de 0 a 100? 0 não vai, de jeito nenhum. 100 eu vou. 20%. 20% é um caminhar. Mas e se ele colocar para você 0%? Você não vai fazer um plano de ação. Pelo menos esse não. Você vai ter que abortar ali com ele, né? E refazer. Por que 0%? Porque você tem a certeza de que você não vai fazer. Porque a gente não tem muito hábito de perguntar. A gente dá a tarefa, aí ele volta semana que vem com um monte de desculpa, não fez. Mas a gente perguntou para ele se ele ia fazer? Qual é a condição que ele teria para fazer isso? Muitas vezes não. Preveja com ele os obstáculos. E dependendo do obstáculo, você pode fazer um ensaio. Eu não vou conseguir porque a menina da sorveteria, ela vai falar 30 nomes de sorvete e eu não vou conseguir decorar. É um obstáculo. Então, vamos fazer um ensaio de como trabalhar. E se você já for, já perguntar, já pedir o sabor que você gosta. E aí ter uma segunda opção, se caso não tiver o sabor da primeira opção. E aí a gente vai fazendo o ensaio. Fique alerta às reações negativas do paciente quando você vai propor um plano de ação. Às vezes ele faz umas caras, né? Assim, baixa a cabeça, ou fica até aquele que fica estagnado, assim, né? Não esboça nada. É muito importante você prestar atenção nas reações. Às vezes ele só faz assim com a sobrancelha, não faz. Você está prestando atenção? Eu falei para você de ir na sorveteria. E aí eu percebi que você levantou uma sobrancelha. O que isso quer dizer? O que passou na sua mente quando eu disse isso? Examinar com os clientes, né, os pacientes, a vantagem e desvantagem de fazer esse plano de ação. Isso de forma rápida, tá? Parece muita coisa, mas vocês vão perceber que com o tempo vocês vão fazer isso de forma muito rápida. Qual a vantagem de você ir lá tomar um sorvete? E a desvantagem? Desvantagem porque eu vou ter que pedir dinheiro emprestado, né? Então, vamos esperar mais um pouco, você vai trabalhar e aí vai construindo. Se for necessário, avise para o paciente, ó, se não sair, a gente vai modificar o seu plano de ação. Fica tranquilo. Não existe a necessidade de dar 100% perfeito, de acontecer dessa forma. A gente pode fazer isso tranquilo. A gente pode mudar. Então, tentar acalmar, né? Comece com um plano de ação que tenha um mínimo ou, se possível, nenhum tipo de perda. Perda que a gente fala é chances de dar errado. Então, você precisa visualizar junto com ele as chances. Então, qual a chance de ele dar errado de ir numa sorveteria? Existem muitas. Então, será que eu posso começar pedindo um sorvete pelo iFood? Então, eu vou diminuindo até chegar aonde eu quero, tá bom? Preparando para um possível desfecho negativo. O Rafa tem um monte de caso aí, né, que não deu certo o plano de ação, né? A gente pode fazer isso também. Deixa eu até pegar aqui o livro que eu quero ler, a página 145. Ela usa, né, um exemplo do Abe de visitar a mãe. E o pensamento do Abe ela vai vir com críticas para mim. E a gente já sabe que o personagem aqui, o Abe, é uma pessoa que tem dificuldade de críticas, porque ele é muito autocrítico. E aí, a Judith constrói com ele um cartão de enfrentamento caso não dê certo o plano de ação. Eu vou ler aqui para vocês. Se a visita da minha mãe não correr bem, devo me lembrar. E aí ele escreve, né? Eu não sabia se ela seria crítica ou não, mas vale a pena tentar. E mereço crédito por visitá-la. Né? Ele fez a parte dele.
Não preciso levar suas críticas a sério. Ela é crítica com todos, não apenas comigo. E ela não sabia da minha depressão, de modo que suas críticas provavelmente não eram justificadas. Eu gostaria que ela fosse diferente, mas a realidade é que ela provavelmente não vai mudar. Na próxima vez em que a visitar, posso lhe dizer com antecedência que será apenas por um curto tempo e posso inventar alguma atividade que possamos fazer junto para tentar direcionar o foco dela para outra coisa. Então, existe a possibilidade de dar errado e a gente precisa estar preparando o nosso paciente para isso. Então, quando uma fotinho dessa no grupo, Lu, é bem legal mesmo. Quando eu falo, vamos arrumar o guarda-roupa, você vai arrumar o guarda-roupa? Ah, Lu, mas e se eu não conseguir? Se você não conseguir, o que você pode pensar? É lá que eu consegui pelo menos dobrar 5 peças. Tirei uma que eu não vou usar mais. E que isso vai representar questões emocionais que eu estou mandando embora aos poucos. Olha o que ela construiu. Já é, né? Já é preparando para um desfecho negativo. E nessa a gente já está 2 meses com guarda-roupa. Revisando o plano de ação. Fale sobre o plano de ação sempre no início da sessão. Oi, tudo bem? Como foi? Né? Você está bem? Ah, foi uma semana difícil. Antes de iniciarmos de falar da sua semana difícil, nós podemos só revisar o nosso plano de ação que foi feito na última sessão? Primeiro, o paciente ele vai ver que você anotou, que você está acompanhando, que você não esqueceu dele. Sabe, que você, né? Eu pedi, mas eu nem lembro o que eu pedi. Né? Ele vai se sentir importante. Tá? Ele vai perceber isso. Peça para, se ele fez algum plano de ação que tinha que anotar, escrever, peça para ele ler em voz alta. A leitura ajuda no processo de reestruturação cognitiva, porque ele vai ouvir a própria voz, tá? O que é fazer perguntas, né? O que foi bom nessa experiência? Você faria de novo? Né? Que emoções você sentiu fazendo esse plano de ação? O que significou esse plano de ação para você? Ele mostrou o que sobre você? Então, são perguntas que a gente vai falar não só sobre o resultado do plano de ação, mas sobre o movimento que ele trouxe com base nos pensamentos, sentimentos, para depois comportamentos. Ok? E reforçar positivamente. Olha, parabéns, você fez. Mas vamos falar da questão que eu senti que você está incomodado, que você precisa falar nessa sessão? Depois perguntar, você quer fazer de novo esse plano de ação? Você quer modificar? Então, a gente vai sempre ali revisando, sempre trazendo a consciência, olha, você não conseguiu fazer, mas você é parte importante. Nós temos que fazer juntos. Sem isso, nós não vamos avançar. Olha o tanto que a gente avançou, mas olha o tanto que nós poderíamos ter avançado. E, olha só a palavrinha que a gente usa muito, conceitualizando as dificuldades. Rafa, os seus pacientes todos que não fazem, vira conceitualização. Então, olha só o trabalho que dá, né? Quando o paciente não faz. Porque aí você vai pegar essa dificuldade, vai entrar na conceitualização e vai verificar por que surgiu essa dificuldade para executar. Ele pode falar que a minha semana foi corrida, não tive tempo, a criança ficou doente, mas tudo isso você vai trabalhar, inclusive com perguntas imaginativas. Então, vamos pensar, imagina que seu filho não ficou doente, que você não teve todos esses problemas. Você faria o exercício? Ah, eu faria. De que forma? Como você se sentiria? E aí você vai conseguir perceber se o paciente realmente foi só uma questão da justificativa dele ou se houve cognições que atrapalharam ele. E aí eu aproveito que aconteceu tantas outras situações e vou dispersando. Entender qual foi o problema prático para ele não ter conseguido. Por exemplo, uma desorganização, uma evitação. Ele é muito desorganizado. A gente já falou de diversos casos. Será que seu paciente tem déficit de atenção?
será que seu paciente é autista? Quantas coisas a gente pensa, né, cria hipóteses por conta das atividades que ele não consegue fazer. Então, trabalhar tudo isso. Esqueci. Então, ele tem uma dificuldade de lembrar das atividades. Ele tem um caderno? Como que a gente pode fazer isso? Né? Ou ele é uma pessoa que precisa de motivação o tempo todo. Olha, então vamos fazer o seguinte, toda vez que você conseguir fazer uma tarefa, você me manda um e-mail. E aí, antes da sessão, eu vou verificar se tem algum e-mail e aí nós conversamos. Ele vai ficar feliz de mandar um e-mail para você. Às vezes pode mandar um zap, você vai avisar para ele, fala, olha, eu não vou ter condições de te responder quando você mandar. Eu vou te dar as informações na nossa próxima sessão, tudo bem? Mas você pode mandar. Então, ajudá-lo a lembrar aí da importância. As dificuldades para cumprir os itens que ele planejou junto com você. Porque você não fez sozinho. Olha, você falou que tudo bem do sorvete, né? Ou você sugeriu a atividade do sorvete. Quais foram as dificuldades que você encontrou? A gente está jogando a responsabilidade, ele vai se sentir responsável por aquele processo. Avaliar quais são as cognições que estão interferindo, né? Principalmente focada nas crenças. E a gente voltar. Será que a sua crença central interferiu isso neste processo? Ou não? Né? Quais distorções você utilizou neste processo? Então, tudo isso a gente vai olhar se ele fez previsão negativa, se ele fez superestimação, né? Tipo, não, impossível de conseguir, ou na hora da sessão ele tinha certeza que ele ia conseguir, depois não era aquilo. Procrastinação, evitação. Se ele é o cara, não sei se já aconteceu com vocês, de paciente que faz as atividades enquanto espera na recepção. Tá ali, fiz, rapidinho. Né? Deixa as coisas para o último minuto. Tudo isso é material, é dados para o nosso caso. Anote, coloque na conceitualização, porque vai nos ajudar e principalmente ajudar o paciente, porque depois você vai rever isso com ele. Lembra que a conceitualização a gente depois monta com ele? E uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é o quanto nós, psicólogos, também estamos interferindo neste plano de ação. Porque às vezes a gente é bonzinho demais, ou pega pesado demais, né? Não quer magoar o paciente. Será que ele vai ficar? Ela até usa aqui, né? Ah, ela é tão passiva, melhor eu nem falar, porque ela nem vai executar. Ah, ele é tão frágil, meu paciente, e aí eu vou expor numa situação ansiosa. Nós também jogamos as nossas crenças, as nossas interferências no processo. E por isso que é importante a gente ter e fazer as nossas conceitualizações, para verificar se isso está interferindo ou não. Vou só ler o resuminho aqui, né? Em suma, tanto você quanto o cliente deve encarar o plano de ação como uma parte essencial do tratamento. Os planos de ação devem ser estabelecidos para o cliente específico e definidos colaborativamente. Várias técnicas podem ser usadas para motivar o cliente a executar seus planos, incluindo a previsão e prevenção dos problemas. Quando surgirem dificuldades, é importante conceitualizar o problema e planejar uma estratégia para superá-lo. Não simplesmente, não fez, vamos para a próxima tarefa, né? O plano de ação se estabelecidos e executados de forma apropriada acelera o progresso e permite que o cliente pratique as técnicas da terapia das quais irão precisar depois que o tratamento estiver terminado. Falei isso junto com o seu paciente. Perguntas para reflexão. Pense sobre uma atividade que você evitou. Que problemas práticos ou cognições te atrapalharam de mandar um caso na sexta-feira? O que você fez ou poderia ter feito para superar esta evitação?
plano de ação essencial para para o resultado positivo do nosso tratamento junto com o paciente, principalmente para o nosso paciente. Ok? Então, essa foi mais uma aula, mais um capítulo, né, do nosso livro. E semana que vem temos mais um pouquinho, tá bom?